queria agradecer essas duas pessoas maravilhosas que estão sentadas aqui. E esse painel, para mim, ele é muito importante. Quem sabe, né, como a gente, para organizar esse evento, a gente, obviamente, queria contar todas as histórias de tudo, né, de tudo que está acontecendo, dos investimentos que a gente tem feito, ou do advocacy, de tudo que a gente tem se envolvido com os amigos. E então, talvez a gente precise de um evento que dure uma semana, mas precisava muito escolher, né? E eu acho muito importante aqui, porque a gente sempre fala isso, que estamos todos conectados. E isso é muito verdade, né? Não existe, né, o eu sem você, não existe nós sem o planeta, né? E eu não consigo imaginar aqui duas pessoas para explicar isso melhor. Então, eu estou muito emocionada, porque eu brinco aqui, o Reginaldo, a gente se conheceu por causa do Edu Orivil, com esse projeto que chama Investe Favela. Mas aí eu só posso agradecer, porque ele é um ser humano tão iluminado que a gente brinca, quando você dá um abraço no Reginaldo, o abraço dura 6 meses. E aí, de vez em quando, eu ligo para ele para dar outro abraço, porque é muita energia, né? E o Reginaldo está lá no Morro do Alemão, no Rio, mas sempre que a gente liga para o Reginaldo, para ajudar o Reginaldo, ele nos ajuda. Então, ultimamente, eu tenho ligado e falado: Reginaldo, estou te ligando, mas você não pode me ajudar. A gente que quer te ajudar, pode ser? Né? E então, ele vai contar um pouco do Investe Favela. E a Maria, né, a gente se conheceu lá atrás, acho que era 2000, quando começou o Lab da CVM, 2017, né? Estava começando a história do Lab da CVM, é um laboratório do órgão regulatório onde a gente testa as coisas, e a ideia era que o Lab começasse a testar impacto. E as primeiras reuniões tinham só os bancos, né? BNDES, Caixa, Banco do Brasil, tal, e a gente. E eu falava assim: mas eu vou poder trazer minha turma? Quem é a tua turma? Turma de impacto. E a gente passou algum tempo nesse lab, né, na CVM. Eu acho que, a partir daí, nasceu muita coisa, né? Hoje, o lab tem lá Lab de Impacto, Lab de Finanças Verdes, Lab de Venture Philanthropy. São inúmeras inovações. Então, a gente se conhece lá. E a Maria vai contar um pouco da história dela. E aí, a gente, agora, recentemente, eu recebo esse convite. Ela, hoje, está tocando o ICS, Instituto Clima e Sociedade. Ela vai contar o que é relevante. E, recentemente, eu recebi o convite de ir para o Conselho também. Fiquei muito emocionada, porque é um trabalho inacreditável. Então, bom, Maria, quer começar e contar um pouco do ICS? Depois eu vou pedir para o Regi contar também. Contar um pouco de você antes. Tá bom. De mim, é uma história muito longa, mas nessa área de sustentabilidade, talvez focando aqui no Brasil, talvez 2017... Eu tenho uma carreira longa, eu trabalhei, sou economista, mas eu trabalhei na agenda, na Convenção das Mudanças do Clima, quando ela foi criada, em 95, então, há muitos anos atrás. E depois eu tive uma carreira nas Nações Unidas e tal, mas acabei no Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhando com mercado de capitais e sistemas financeiros, mas para promover essa agenda de sustentabilidade. E, no Brasil, a gente teve essa sorte, realmente, de ter um regulador, naquele momento, em 2017, estava muito aberto, e ter outros atores de mercado também que estavam interessados em criar esse laboratório de inovação financeira para a sustentabilidade, que foi uma experiência, essa experiência e outras que eu tive, que a gente está falando de como conectar, o quanto foi poderoso de poder trazer as pessoas para conversar, encontrar soluções para problemas de forma conjunta. E, independente de ciclos políticos, foi impressionante como esse laboratório, criado sem praticamente nenhum recurso naquele momento, existe até hoje, tem mais de 900 instituições participando, e foi criando inovação sem precisar fazer muito alarde.
Então, eu acredito muito nesse tipo de experiência. Depois de muito tempo no Banco Interamericano, sinceramente, eu queria voltar para o Brasil. Eu fiz muita coisa no Brasil em financiamento sustentável, trabalhei na América Latina toda, mas eu queria voltar para o Brasil e, sinceramente, me convidaram meio out of the blue para liderar o Instituto Clima e Sociedade. E aí, um pouco no meu passado longínquo de ter trabalhado na agenda do clima e ter trabalhado muito tempo nas Nações Unidas e depois com as finanças climáticas, me pareceu um desafio muito interessante. O ICS, o Instituto Clima e Sociedade, está fazendo hoje 10 anos. Então, uma instituição que já existe há 10 anos no Brasil. Ela mudou muito no tempo, né? Ela é, na verdade, um re-granter, a gente não tem um endowment próprio, mas o que o ICS faz é que ele coordena recursos. A maioria dos nossos doadores hoje são internacionais, mas a gente acha que é importante trabalhar com os brasileiros também cada vez mais, eu vou explicar por quê. Mas por que me emociona esse trabalho? Aqui eu acho que muitas das falas que eu escutei permearam e falaram, a gente estava falando aqui no último painel sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as mudanças do clima, e falo um pouco da minha experiência profissional, mas também pessoal, elas não são um tema de ambientalismo. A questão do meio ambiente, a natureza e as mudanças do clima sempre foram um problema de desenvolvimento e modelo de desenvolvimento. Mas eu acho que o reconhecimento, infelizmente, inclusive, porque o custo do impacto de inação, de não termos feito aquilo que a gente se comprometeu a fazer na Convenção, lá em 95, de reduzir emissões, não aconteceu, o custo da inação, né? E também o benefício, a importância de integrar isso no modelo de desenvolvimento, é importante para a sobrevivência da humanidade, para o nosso desenvolvimento. E a gente, infelizmente, está vendo isso de uma forma muito local e muito específica, porque, na hora que acontecem esses impactos, as pessoas mais vulneráveis são as que já são mais vulnerabilizadas. Então, quando a gente fala da inundação no sul do Brasil, certamente quem já morava numa situação mais pobre, de comunidade, etc., foi mais afetado. Por outro lado, também, esse desafio nos faz a pensar modelos de desenvolvimento também que repensem como não só evitar o impacto, mas poder responder a ele e ser mais resiliente. O Brasil, por outro lado, também oferece muitas oportunidades. Então, assim, também essa agenda traz para a gente modelos de desenvolvimento únicos. E aí eu acho que, para mim, foi um dos grandes desafios e a vontade de vir e fazer acontecer, porque o Brasil realmente é um dos países no mundo que tem o maior potencial de promover soluções baseadas na natureza, que são importantíssimas para remover gás, efeito estufa. O Brasil é o país com potencial de restauração maior do mundo, tem 40 milhões de hectares para reduzir emissões. A gente tem uma matriz verde que a gente não está valorizando, que poderia ser muito mais potencializada. A gente vê hoje que a disrupção que está acontecendo no mundo geopolítica é em função do setor energético, e vai ficar ainda pior, mas nós temos essas soluções de inovação. Esse tema do impacto da mudança do clima cria impactos nos mais pobres, mas também pode criar oportunidades de empregos e oportunidades. Então, aí, o ICS, ele hoje, o que ele faz? Ele apoia, como filantropia, mais de 200 instituições no Brasil. E, nessa visão de colaboração, a gente está tentando trabalhar desde os territórios que são afetados, porque eles precisam ter capacidade para entender como isso permeia eles, até trabalhar com o setor privado, o setor financeiro, o setor produtivo e o setor público, para procurar soluções conjuntas. Porque, por exemplo, a situação do sul do Brasil não vai poder se resolver se a gente só pensar na hora que vai acontecer o impacto. Como a gente vai poder responder e se prevenir e ter mais resiliência para esse impacto? Ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer isso criando novas oportunidades e novos modelos de desenvolvimento local? A mesma coisa vai para o Nordeste. O Brasil tem índices de desenvolvimento e de pobreza muito fortes no Nordeste do Brasil, mas tem um potencial único de prover renováveis, energia sustentável, e isso deveria poder retornar também à população local. Então, como é que a gente faz para pôr sociedade civil, setor privado e setor público para escalar soluções inovadoras financeiras, para que isso retorne à população local, para criar um diálogo? Então, assim, para mim, o grande desafio do ICS é a gente está apoiando 200 instituições, mas eu não vejo 200 instituições separadas.
tem instituições trabalhando no uso da terra, energia, soluções financeiras, soluções territoriais, empoderamento de populações indígenas e comunidades tradicionais, mas a gente quer que elas sejam conectadas. A gente precisa criar uma rede. Então, para mim, o grande valor também de ser o ICS é essa rede que a gente está criando, de poder ajudar as diferentes instituições que estão tentando resolver esse problema, desde as suas perspectivas, a entender que elas podem fazer isso juntas. Eu tenho que falar que ela está fazendo um trabalho incrível, porque a gente, mercado de capitais, hoje você vê o ICS participando muito, da parte regulatória, trazendo ideias para pautas do governo. Vejo vocês falando com todos os estados sobre descarbonização, mas não só vai lá e ajuda o Estado. Então, dá para o Estado como fazer, com quem fazer. É um apoio realmente inacreditável. E fora as zilhões de organizações que o ICS apoia. Então, realmente é surreal. Só dar esse exemplo. A gente, por exemplo, está colaborando com o Espírito Santo. Nós estamos trabalhando com vários estados e tal, mas o exemplo do Espírito Santo eu acho que é um exemplo muito legal, porque o Espírito Santo é um estado desse tamanho. O governador é muito inovador. Ele decidiu pegar as royalties do petróleo e colocar num fundo separado soberano. Esse fundo soberano separado, ele está sendo usado para... Ele quer estruturar um mecanismo para financiar a descarbonização da indústria. Mas a gente precisa trazer as grandes indústrias que estão operando lá, porque é um estado interessante. Ele tem a Vale do Rio Doce, tem a Suzano, ele tem algumas indústrias muito grandes que estão operando ali, a Petrobras. Como é que eles podem trabalhar com essas indústrias para financiar a cadeia de valor dessas indústrias? E aí vem também o social. Porque quem a gente também tem que apoiar nessa descarbonização não é só as grandes indústrias com as estratégias delas. E isso é importante também para poder escalar, desenvolver economicamente a região, mas é também importante que isso retorne a criar pequenas e médias empresas, microempreendedores, criação de emprego local, e que isso tenha uma visão também de cadeia de valor. Então, por exemplo, o desenho desse instrumento financeiro, a gente está tentando ajudar por trás com desenho, mas também com mapeamento de quem são essas entidades, essas cadeias, esses empreendedores pequenos que poderiam beneficiar e como isso pode ser feito junto com a indústria. Então, é um exemplo muito legal onde o instrumento financeiro público está colaborando com o privado, indústria grande porte, mas também os pequenininhos, e como é que isso pode beneficiar uma visão de escala também, que possa ser emblemática. Não, realmente muito inovador, é impressionante. Aí, Regi, bom, eu acho que aqui você tem uma história diferente. Eu queria que você contasse um pouco, da tua história, e depois chegando no Investe Favela, que é esse projeto tão incrível que você está liderando. Vamos lá, bom dia, Maria, Fê, bom dia a todo mundo aqui. Há alguns anos eu aprendi que a gente realiza todo dia. Nem sempre comemora, mas sempre deve celebrar. Hoje eu realizo o sonho, a felicidade, a gratidão de poder estar com você, Fê, e você, Chan, e com a família de vocês, e os amigos e amigas celebrando os 10 anos de existência da Wright, do acontecimento que é a Wright, cheio de energia, propósito, acontecimento, provocações que são as mais importantes, já diria boa filosofia, ao lado de pessoas tão importantes, de ouvir o Brasil falar, mas de ouvir o Brasil que esteve aqui no palco, mas que está também na plateia, que de igual valor desenvolve coisas tão relevantes para um país que tantas e muitas vezes tem uma visão depreciativa de si mesmo, quando os problemas se elevam. Já dizia o bom e velho Albert Einstein, que não é possível ter felicidade sem ter problema. O problema faz parte da felicidade. Então, quando a gente tem um problema, a gente fica feliz. A minha vida é uma vida de favelado, sim. É uma vida de favelado, de uma geração muito dura, muito difícil, mas que não era só a minha vida. Dizer que a minha vida era muito dura e muito difícil é dar um tom de egoísmo no universo de uma coletividade imensa. Era dura e muito difícil para muita gente. Foi dura e muito difícil para pessoas que estavam fora da favela também. Porque eu nasço numa geração
em que o meu país vai se constituindo nas suas diversas dimensões. A favela oferecia o que podia, o outro lugar oferecia o que podia, cada progenitor de cada família oferecia o que tinha como podia. Os meus ofereceram quase nada, porque podiam nada. E isso não faz de ninguém nem culpado nem inocente. E eu cresço nesse ambiente, passo boa parte da minha vida analfabeto. Eu me tornei um doutor semi-analfabeto por volta dos 16 anos, eu comecei a conseguir ler alguma coisa. E aí, nesse momento da minha vida, por volta dos 16 anos, os meus amigos me apelidaram de Nery. Eles diziam que eu queria incendiar a favela, porque tudo tinha uma revolução na minha cabeça. Eu lembro até de um feito que um dia o dono do morro, o chefe do tráfico, estava organizando um grupo de jovens para fazer um assalto. E aí um dos meus amigos disse, olha, chama o Reginaldo. Ele falou, Deus me livre, chama o Reginaldo não, que ninguém assalta. Ele vai botar fogo no negócio. Então, esse era um ambiente. Haviam mais ausências, gente. Haviam as ausências. Existem as ausências. A pobreza precisa ser compreendida que dentro dela tem o estado de miséria e a pobreza, no mesmo lugar. Eu vivi numa pobreza com limitações, nunca em estado de miséria. E nos últimos tempos, a pobreza foi sendo ocultada, viu, Fê? Viu, Maria? Viu, meu povo? Foi sendo escondida, porque o que vende é a miséria. O que emociona é a miséria, é a dor. Mas a pobreza aqui entra no Investe Favela. Essa é a minha história. Aos 27 anos de idade, eu aprendi a ler um pouco mais, e aí fui ficando um pouco mais louco, fui me aproximando mais da dócil loucura e da transformação de vida, e experienciando uma série de elementos que pudessem mudar minha história e outras histórias também. Sempre tive uma inquietação muito grande, porque não era a minha história. Eu sabia que a minha história é uma história de muitas histórias, então eu não podia conseguir mudar só a minha. Mas aí também eu já era chefe de família, casei muito novo. Meu filho mais velho tem 35 anos, o meu caçula fará 15 daqui a 2 meses, o meu neto tem 12, num casamento de 35 anos. Talvez essa tenha sido a minha mais doce e amada loucura. Mas vou desenvolvendo a vida por aqui. Fui catador de rua, só evitei a pedência. Nunca tive talento para pedir, nunca tive coragem para pedir. E sempre que tinha que pedir, eu pedia um trabalho em nome de que pudesse fazer alguma coisa. Então, fiz uma passagem por diversos elementos da necessidade e da tentação. Estive do lado de lá da fila da cesta básica, estive do lado de cá, me tornei uma ativista social, tive a felicidade de correr esse país em muitos lugares como ativista social, e há alguns anos tive um despertar no meu coração. O que era o coletivo? Hein, Fê? Hein, Maria? Hein, meu povo? O que é mudança? Como que a gente muda? E aí, quando eu ouço a Cury e Fábio, cadê Fábio? Fábio foi embora. E aí eu ouço Fábio, eu me lembro de Henry Ford. Quando o Fábio diz, não, mas o cara, o meu vendedor precisa morar a menos de 1 hora do lugar, tem que ter locomoção, precisa comprar habitação. Pô, depois de Henry Ford, então tem Fábio, outro louco. Né? Não foi Henry Ford que disse, não. O cara que trabalha no meu pátio industrial precisa comprar o carro que ele fabrica. Aí passou um tempo, ele falou, não, o cara que fabrica, que pode comprar o carro que ele fabrica, agora ele tem que ter tempo para a família. Agora eu vou reduzir a jornada dele. E aí aparece Fábio da Cury, que diminui o tempo do revendedor, aumenta a qualidade de vida, dá acessibilidade ao seu produto de fabricação, que é a unidade habitacional. E isso é o empreendedorismo, viu, gente? Para mim, isso é o capitalismo. Para mim, é esse que é o modelo do status quo, da transformação socioeconômica em qualquer lugar. E aí vai fazendo sentido na minha cabeça o empreendedorismo. Então, eu começo, nos anos, me provocando, deixo as fileiras do terceiro setor, onde militei durante décadas da minha vida, e comecei a empreender para fazer vários laboratórios. Vários laboratórios eu tentei, até montar um pequeno negócio, né, me associar à minha irmã, convencer ela a colocar na ONG dela uma página de empreendedorismo, e passei um tempo ali numa luta muito grande.
fiz no Instituto Cerebral do Reginaldo algumas pesquisas. Eu dei a um grupo de pessoas uma cesta básica de uma semana, uma de 15 dias e uma de 30 dias. E gerei oportunidade para uma pessoa ganhar dinheiro para ela trabalhar por uma semana, por 15 dias e por 30 dias. E o maior êxito foi quem trabalhou por uma semana, por 15 dias e por 30 dias. E a mesma pessoa no outro grupo que recebeu uma cesta de 7 dias, 15 dias e 30 dias, uma em 3 dias não tinha mais nada, a outra em 7, 8 dias não tinha mais nada, a de 30 não tinha mais nada. E aí eu tinha agora a fórmula comprovada no meu Instituto Cerebral que o empreendedorismo era a solução. E eu fiz isso na prática. Eu precisava provar para mim mesmo que eu não estava viajando numa loucura. E aí, até que um dia, viu, Fê, Maria e galera, a minha irmã me disse assim, olha, vamos ali que eu vou visitar uma pessoa para a gente apresentar a ONG. E eu falei para ela, vamos, mas cadê o parágrafo de empreendedorismo aí que você ainda não colocou? E ela pôs. Somos irmãos, brigamos, saímos no pau, tudo certo, saímos feridos, mas saímos juntos. E chegamos lá. E aquela pessoa, depois de nos ouvir carinhosamente, dedicadamente, pôs o dedo sobre o tema empreendedorismo e começou a dissertar aquilo que era a esperança do meu coração. Essa pessoa se chama Eduardo Ourives, cofundador do Grupo Trigo, e naquele momento, de 2018 para cá, passamos a exercitar científica, lógica e tecnicamente a fundação de uma holding chamada Invest Favela. Não somos midiáticos, já temos iniciativa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, com empreendedorismo. E, sinceramente, se quisermos todos nós ressignificar o desenvolvimento social da periferia e da favela, precisamos dar uma atenção não especial, mas uma atenção ao empreendedorismo, porque é neste ambiente em que o ser humano ele atinge a liberdade, desenvolve a sua riqueza e resolve soluções domésticas das mais árduas possíveis. Vou dar um exemplo para vocês. Um lar aonde pai ou mãe está desempregado, ou ambos, ou um dos dois, no caso de um lar monoparental, é um lar em problema profundo. O tráfico de droga entra, o alcoolismo entra, a violência doméstica entra, por causa da ausência da capacidade de sustentação daquele lar. E a capacidade de sustentação daquele lar está no movimento de ganhar recursos financeiros para fazer aquela manutenção. E aí o empreendedorismo vai ganhando um tom de mística, porque o empreendedorismo, na favela ou na periferia, que são lugares paritários sobre a geoeconomia, eles vão resolvendo a geração de riqueza, geração de emprego, a resolução dos problemas domésticos, a resolução do entorno da vida. Vão a um presídio e falem com 100 presos. 10 desejarão trabalhar. No presídio, 10 desejarão trabalhar. Os 10 que desejarão trabalhar, se saírem e forem preparados, desejarão empreender. E serão uma força de transformação. E eles têm uma experiência que vão fazer a mitigação daquilo que mais nos assusta todos os dias, que é a violência. Então, o empreendedorismo, o liberal do empreendedorismo, o movimento liberal do empreendedorismo de favela, o capitalismo do empreendedorismo de favela, que é capitalismo pedagógico, e aí é capitalismo pedagógico, porque nós estamos falando de um movimento de 135 anos. Nós não podemos falar de empreendedorismo na favela ou na periferia como se fosse um evento e um fenômeno da semana passada, da pandemia para cá, ou diante da pandemia com a pesquisa do PIB de favela, que foi sensacional e elucidou uma capacidade de geração de recursos e possibilidade de entrar com serviços e produto e tirar serviços e produto, construindo uma ponte significativa de via de mão dupla e desenvolvimento daquela sociedade com resolução de miséria e pobreza. O empreendedorismo na favela tem 135 anos. Como que você resolve algo com tanta tradição, algo com tanta história?
Porque o empreendedorismo na favela começa em 1888, 13 de maio de 1888, quando é posto os escravos em liberdade. Eles não tinham o que fazer. Todo mundo quer contar a história triste desse movimento, mas deixa eu contar a história feliz desse movimento, e a mais honrosa, que é uma história feliz contada a partir das mulheres, que, com a ausência da capacidade do poder de compra, lavavam roupa, cozinhavam para a casa grande, agora não mais como empregada, mas como empreendedora, porque elas trabalhavam em 2, 3, 4 casas, fazenda por dia, cozinhando, lavando, cuidando, recebendo. Por isso, era o primeiro movimento de empreendedorismo. E por causa do movimento das mulheres, os homens se despertaram. Poxa, mas na Casa Grande eu fazia telha, na Casa Grande eu consertava a carroça. Começaram a vender também os seus serviços e entra o empreendedorismo na história da pobreza, da favela. E agora o que a gente faz 135 anos depois é ressignificar, é trazer mais tecnologia, é aumentar o movimento. Aquilo que a Casa Grande um dia comprou, a lavagem de roupa, a refeição da cozinha, a construção da obra, hoje são outras iniciativas empreendedoras da favela. E aqui entra o Invest Favela nessa história. Nos tornamos uma holding de opção. Queremos ser uma opção de transformação econômica a partir do empreendedorismo. E nestes 4 anos construímos ciência, tecnologia e saber. Aquilo que os meus sócios, meus felizes sócios, meus notáveis sócios, todos eles experienciados na Endeavor, costumam dizer que isso é educação. É isso, gente. Fórmula. Tem muitas. Desejo temos todos nós, mas execução quantas serão? Todos os dias eu realizo. Nem sempre eu celebro. Nem sempre eu comemoro, mas eu sempre celebro. E aí, só para me terminar, porque eu sou camelô e se não entregar o microfone, a gente acaba sendo cruel. Por volta dos 28 anos, eu ganhei um livro de uma menina e o livro dizia: qual é a sua obra? E eu falei: pô, mas o que essa menina quer com isso? Aí me deu o livro do professor Mário Sérgio Cortella e eu estava brigado com a educação. Aí eu estava aqui em São Paulo, na porta do Itaú Cultural, do nada ela meteu a mão na bolsa e falou: toma aqui, lê esse livro aí, vai ajudar. Elétrica, ela é elétrica, 220 por hora, chama Karen, acho que vocês não sabem quem é ela não. Estou com a ideia, vou estar ali sentado. Então, ela pegou o livro do professor Mário Sérgio Cortella e falou: lê aqui, qual é a sua obra? Título do livro do professor Mário. Incrível, é um livro incrível. E aí eu li no final do livro, eu falei: e aí, qual é a minha obra? A minha obra é continuar a minha luta, mas de maneira agora mais inteligível, gastando menos a minha energia e tendo mais resultado. Isso só foi possível com a instituição e a construção da Holding Invest Favela, que existe há 4 anos, com meu sócio Eduardo, com um grupo de outros sócios que não está aqui, e com muita gente que nós estamos abertos, esperando. Isso nem é um convite, Fê, não estou abusando, né? Não, mas estamos aguardando aí sócios e investidores. Podemos não ser a solução. Que Deus o Jaime dá? Está aqui. Jaime, você não sabe quem sou eu. Nunca me viu na sua vida. Nunca me viu na sua vida. Mas você me ajudou a cuidar de 150 mil famílias. Peço licença, Fê, peço licença, Maria, para mim fazer o ato da justiça. A justiça não tem lugar, não tem dia, ela é atemporal. Na pandemia, o maior produtor de cereais do Brasil me ligou e queria saber quantos mil eu precisava para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Eu falei: eu não preciso de nada, eu só preciso do seu cereal. Faz chegar aqui e deixa o resto comigo. Ele não acreditou e aí doou para outra pessoa. Você, Jaime, através da Miriam, me ligou um dia de tarde, quando eu tinha centenas de famílias com fome, e a Miriam falou: Régio, você consegue fazer uma operação com 150 mil famílias? O que você precisa? Eu falei: Miriam, eu preciso do alimento. Está fechado. O que você vai fazer? E aí nós mobilizamos comunidade, nós mobilizamos caminhoneiro que estava parado, nós mobilizamos ajudante, nós mobilizamos máscara, nós mobilizamos álcool gel. E você, Jaime,
mobilizou 150 mil cesta básica. E nós atendemos, são seus, justos e merecido esse aplauso. Então, e nós atendemos 77 das 92 cidades do meu estado, e depois fizemos muitos trabalhos, fizemos na Serra trabalho junto, na catástrofe da Serra. Então, a Porto Seguro está no meu coração, e hoje é o dia da oportunidade do meu muito obrigado, Jaime. Assim como também a Cure. A Cure também esteve comigo numa jornada e cuidou de mais de 5 mil famílias durante todo o processo da pandemia. Muitos empresários de São Paulo estiveram comigo. O Grupo Trigo esteve comigo no Rio de Janeiro, na Bahia, na Paraíba, em Minas Gerais. Cuidamos de muitas famílias. Gente, o Brasil não tem jeito. O Brasil é o jeito, porque o jeito do Brasil... Ô, Maria, são vocês. Ô, Fê, é all right. Ô, Xan, hein? Que jeito mais? Cada uma de vocês sentada aí. Que jeito mais, gente? O que nós vamos procurar mais? Vamos começar a acreditar mais nas nossas realizações diárias. E se vamos celebrar, vamos. Se vamos comemorar, nem sempre, mas no final do dia, sempre vamos celebrar. A empresa Investe Favela realiza todos os dias, nem sempre comemora, mas todos os dias celebra, como eu celebro estar aqui agora podendo apresentar o nosso trabalho com meu sócio ali na plateia e agradecer esse espaço, Fê. Sensacional. Ei, gente, nós somos hoje uma fração do que o Brasil precisa. Se a gente sair daqui e executar o que está aqui, rapaz, o Brasil não será outro. O Brasil será o Brasil que a gente não enxerga. Eu queria muito isso, que a gente, essas conexões, né, e mais conexões, e que a gente consiga fazer as mudanças pelas conexões. É isso. Obrigada, Maria. Obrigada demais.